Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A gente vai ler do versículo 18 até o final do capítulo, versículo 31. Todos acharam a palavra de Deus, o texto? Então diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são deles, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pela bênção de lermos a Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra foi revelada a nós e o Senhor também a preservou e nos deu Seu Espírito que nos ilumina para que possamos meditar na palavra. Se há alguma coisa na nossa mente, no nosso coração, que nos impede de ouvir a Tua voz nesse texto, ó Deus, que o Senhor intervenha em nós. Que estejamos aqui neste domingo, Senhor. Um domingo, Senhor Deus, de contrição no nosso coração, prontos para ouvir a Tua voz. Ó Deus, fala aos nossos corações. Não nos deixe, Senhor Deus, sair daqui sem Te ouvir, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra nos desafie, confronte o nosso coração, console o triste, edifique o fraco, Senhor. Que a Tua palavra fortaleça aquele que precisa de fortalecimento. Que todos nós ouçamos a Tua voz e possamos deixar que o Teu Espírito coloque a palavra na vida. Hoje é domingo, Senhor, primeiro dia da semana, e nós queremos começar essa semana Te ouvindo. Dá-nos um coração que para tudo para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Que o nosso corpo seja, ó Deus, sujeito à pregação da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste domingo de Páscoa, eu gostaria de lembrar a gente que Jesus Cristo, Ele nos deixou uma mensagem. Ele nos deixou uma mensagem. E nessa mensagem, ela é a mesma desde que a igreja primitiva, depois de todo o evento de Cristo, a encarnação, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus à direita de Deus, a igreja primitiva tem anunciado essa mensagem. Ela não mudou. O Senhor nos deixou, a gente tem um relato da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus nos evangelhos. Esse relato foi anunciado, esse anúncio virou a mensagem tem perpassado por séculos e aqui estamos nós.
Nós hoje fomos alcançados e convencidos do pecado, da justiça e do juízo por uma mensagem. E essa mensagem não mudou e ela não vai mudar. Ela é a mesma. O conteúdo dessa mensagem é um só, que Deus enviou seu Filho para morrer na cruz por pecadores. Essa mensagem ela foi anunciada, profetizada séculos antes pelos profetas lá no Antigo Testamento e nós temos o registro disso. E na hora certa, o Senhor trouxe o cumprimento dessas profecias e Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou e está à direita de Deus e um dia virá nos buscar. Ele deixou também nessa mensagem uma promessa. E a essência dessa mensagem é que esse Jesus, enviado por Deus Pai, morreu na cruz para salvar pecadores, e ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, ele se fez pecado no nosso lugar e nos deu a sua vida de santidade. E hoje nós estamos aqui não mais para viver a nossa vida, mas para andar nele. Como que a gente vai conseguir andar em Jesus? Nós não temos força e capacidade. A nossa força não faz nada. Mas o Senhor, sabendo da nossa fraqueza, enviou o seu Espírito. Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar um outro Consolador e ele vai ficar com vocês para sempre. E hoje nós somos casa de Deus. O Espírito Santo mora em nós. Como vimos na semana passada, somos templos vivos. O Senhor mora aqui. Nesse domingo, eu queria lembrar você do que Paulo está lembrando aqui para a igreja de Corinto. Uma igreja que estava sendo bombardeada. Porque vivia numa cultura greco-romana e tinha na sua estatística, no seu extrato social, pessoas que vieram do judaísmo. Então, aquele mix de pessoas, alguns que vieram do judaísmo e outros que eram cidadãos desse mundo greco-romano. E cada um desses povos traz as suas ideias de salvação, ideias da melhor maneira de se viver a vida. E Paulo está olhando para aquilo, e aí de pronto ele diz, gente, eu quero lembrar vocês, se você vem do judaísmo, se você vem de um mundo gentílico, mundo greco-romano, eu quero lembrar vocês de que nós todos, e aí eu posso colocar a gente, fomos alcançados por uma mensagem que tem uma essência, o Cristo crucificado. Nesse domingo de Páscoa eu quero lembrar você de que essa é a mensagem que define a sua vida. E quando a gente se distancia dela, a gente se perde do nosso Redentor. E é o que ele não quer para você e nem para mim. Hoje é domingo de Páscoa. Jesus está aqui para nos fazer lembrar de que mais do que elementos visuais, e tudo bem a gente usar pedagogicamente, nós temos uma mensagem guardada no coração. E essa mensagem nos faz lembrar que Jesus morreu e ressuscitou. Paulo está afirmando para aqueles irmãos que essa palavra, ela é uma junção de paradoxos. Se você olhar no texto aí, ele está dizendo, bom, ela é loucura para alguns, pedra de tropeço para o outro, mas para nós ela é poder de Deus. A mensagem que alcançou a sua vida, ela é poder de Deus. Mas ele diz, gente, eu quero lembrar vocês que para o judeu, ela é uma pedra de escândalo. Por quê? Nos dias de Jesus, preste bastante atenção, tinha uma galera surgindo, eram uns mestres, que chegavam mais ou menos assim. Um deles fazia isso. Vamos lá no Rio Jordão. Vamos lá, galera, vamos lá. Imagina aqui, eu sou um pregador, vamos lá, eu sou um pregador profeta, vamos para o Rio Jordão, e lá vocês vão ver um feito maravilhoso de Deus, um feito messiânico. O rio vai abrir de novo. Como foi com Josué, lembra na posse da terra? Chegava o povo lá, cadê o rio aberto? Nada. Estava pipocando algumas coisas, umas chamadinhas de pseudos messias, dizendo, olha, chegou o tempo em que Deus vai nos tirar dessa maldição do domínio de Roma sobre a Palestina, e essa terra que Deus nos deu lá pela promessa com Moisés e na posse com Josué, que foi governada por Davi, agora de fato vai ser nossa e de fato nós vamos nos estabelecer aqui novamente. E aí chega Jesus dizendo, eu sou o Messias. E onde ele vai morrer? Na cruz. Com quem? Com malfeitores. Como um maldito.
Mas os judeus, eles estavam querendo o quê? Sinais poderosos, manifestações gloriosas, triunfos políticos, sociais, econômicos, porque tudo isso é compatível com a glória desse reino. E na igreja de Corinto tinha uma galera lá seduzida por isso. Como não bastasse, ele está dizendo, gente, enquanto os judeus estão querendo grandes feitos miraculosos, messiânicos, sinais poderosos, manifestações de triunfo, os judeus querem isso, os gregos, eles olham a pregação dos crentes e dizem, que absurdo. Que absurdo. Como é que pode? Aquele povo que eram os patriarcas da filosofia. Para eles, a noção de Deus é um Deus que não pode sofrer. Como assim? Deus, todo-poderoso, vai passar por sofrimento? Mas não tem. Não vou seguir um Deus desse nunca. Um Deus crucificado, uma pessoa que vai morrer na cruz. Isso contraria a lógica racional dos gregos. Para eles, sabedoria era o quê? Um discurso refinado, precisão das palavras, e não tem nenhum problema com isso. E não essa simplicidade da pregação cristã, que Deus vira homem, assume o sofrimento de pecado desses homens, aniquila aquilo na cruz e faz uma troca e dá sua santidade para esses pecadores. Isso para uma mente grega era um absurdo. E aí Paulo chega para a igreja de Corinto e Deus chega para nós hoje e diz, pois nós temos uma mensagem, o Cristo crucificado. É essa a nossa mensagem. Vai ser um escândalo para o judeu, vai ser loucura para o grego, vai ser pedra de tropeço para o judeu e loucura para o grego, mas é isso que a gente prega, o Cristo crucificado. Aqui está a essência do evangelho e também o seu escândalo. Cristo morreu na cruz para morrer por pecadores. E ele ressuscitou no terceiro dia para dar sua vida para esses pecadores que foram justificados por ele. Então eu queria lembrar você nessa manhã, bem rapidinho, irmãos, de uma frase que eu li e depois fui relembrado por um irmão nosso tempos atrás. Preste bastante atenção aqui. Aquilo que não morreu na cruz não vai provar o poder da ressurreição. Preste bastante atenção nisso. Aquilo que não morreu na cruz não vai provar o poder da ressurreição. A cruz precisa nos alcançar. Hoje é o domingo da ressurreição, mas eu quero voltar para sexta-feira. A cruz precisa alcançar você. A cruz precisa me alcançar neste dia. Lembrar da cruz não se limita a gente ficar aqui num exercício de memória para algo que aconteceu no passado. Ela precisa alcançar hoje, no domingo de Páscoa. Páscoa, irmãos, não é só a celebração da vida que vence a morte. Páscoa é também a gente reverenciar a maneira como Deus quer te dar a vida. E a maneira como Ele dá a vida para a gente é a vida que saiu da cruz. Recebeu vida porque morreu na cruz. Tem um autor que diz isso, o que a cruz não alcança, não ressuscita. Para ressuscitar, é preciso morrer. Se você for embora hoje com isso na tua cabeça, eu tenho certeza que é matéria para o Espírito Santo trabalhar isso na tua vida nesta semana. O que a cruz não alcança, não ressuscita. E para ressuscitar, é preciso morrer. Facilmente, a gente quer a ressurreição. Quem não quer? Eu quero, falo por mim. Celebração da vida. Eu quero consolo, oh Deus me consola. E Ele é consolador. Se eu quero alívio da luta, Senhor, é o domingo da ressurreição, o sábado do silêncio já passou, a sexta do sofrimento já foi. Hoje é domingo. Eu quero melhoria espiritual, eu quero um alívio, eu quero um consolo, eu quero uma bênção, eu quero algum sinal do céu. Mas o Evangelho vem nos lembrar que Deus anuncia ressurreição, não para aquilo que era velho. Deus anuncia a ressurreição dizendo, tem uma nova criação aí. E o que é novo? O Filho dele em você. É o Filho dele em mim.
Por isso, o que marca que não estou mais, mas é Jesus que está aqui? Eu tinha a minha vida, as minhas expectativas, a minha maneira de ver a vida, a minha maneira de viver, e agora tem Jesus. O que marcou essa mudança? A cruz. Por isso Paulo está dizendo, nós vamos pregar Cristo crucificado. Porque se tem uma coisa que tirou você da jogada e colocou Jesus na essência, foi a cruz dele. A cruz, ela tem essa função necessária, matar a nossa justiça própria, desmontar a nossa autossuficiência, colocar um fim à sua ilusão de que você controla todas as coisas. Não porque Deus é cruel, quer nos expor ao sofrimento, mas porque Ele é gracioso e misericordioso. Nessa manhã, meus irmãos, Deus quer lembrar você que não vai ressuscitar aquilo que não for tocado por Ele, com morte. Não vai ter domingo da ressurreição sem a sexta-feira da paixão. Não vai ter nova vida sem a morte do velho homem. O Cristo ressuscitado que a gente canta e que a gente leu na abertura desse culto, foi o que morreu na cruz. As marcas dele, da sua morte e da sua ressurreição, permanecem em mim e em você. Essas marcas não estão falando do fracasso dele, muito pelo contrário, de que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então hoje eu quero chamar a sua atenção para esse primeiro ponto. Hoje é domingo de manhã. O Senhor nos deu nova vida, a nova vida é Jesus. Mas a gente não pode se esquecer que esse domingo foi antecedido pela sexta. E a sexta é a morte. É a morte daquilo que nos separava de Deus. Eu quero lembrar você disso de novo. O que a cruz não alcança, não ressuscita. Para ressuscitar, precisa morrer. A mensagem de Cristo é, Ele morreu na cruz. E na sua morte, nós morremos também. O que precisa morrer hoje? Que a morte de Jesus quer pôr um fim. O que na minha vida, o que no seu coração, a cruz quer tornar isso morto. Que narrativas, que mensagens, quais informações que pregam para você, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. E hoje ele está dizendo aqui, eu quero pôr fim nisso. Que histórias concorrem com a grande história bíblica de que você foi criado por Deus, caiu, mas foi alcançado por redenção e estamos aguardando a glória eterna. Eu sei que é uma mensagem que a gente já ouviu, irmãos, mas o Senhor nos trouxe aqui hoje para a gente lembrar nesse domingo de Páscoa, de que a mensagem da cruz quer trazer morte para narrativas que precisam morrer. Eu já contei isso aqui há muito tempo, quero lembrar os irmãos, e quem não sabe vai ouvir pela primeira vez, de um pastor amigo que uma vez teve um sonho, e ele viu um lobo ferido que não matava ninguém, mas ele vivia. E quando ele olhou esse lobo ferido na estrada, a primeira atitude dele foi salvar o lobo. E tinha algumas pessoas em volta e não faziam nada. O lobo não ameaçava a ovelha, ele não uivava, ele não demonstrava poder nenhum, mas ele vivia. E ele queria fazê-lo viver e ganhar força de novo. E as pessoas, quando ele ia cuidar, as pessoas diziam para ele, não, ele tem que morrer. E ele acordou. E aí foi orar. E Deus falou para ele, esse lobo é você. Em áreas que a cruz do meu filho quer morrer, narrativas e pecados que precisam morrer, mas a sua atitude é, vamos fazê-lo viver novamente. A cruz de Jesus, ela mostra isso, irmãos. Tem coisas que o Senhor quer fazer morrer na sua vida, porque elas vão nos libertar de nós mesmos. Porque elas vão tirar você de cena. E Cristo vai entrar nesse lugar. Paulo orou isso, eu oro para que vocês sejam fortalecidos aqui dentro com o poder do Espírito e Cristo habite. Há áreas da minha vida, há áreas da sua vida em que o Senhor quer mostrar para mim hoje que Cristo é o Senhor da nossa vida. Mas nós estamos em processo de santificação
E nós precisamos deixar que Ele promova a experiência de morte, de cruz, para algumas coisas dentro de nós que precisam morrer, para que a gente prove o poder da nova vida em Jesus, o poder da ressurreição. Portanto, hoje eu gostaria que você pensasse na dinâmica das relações interpessoais. Eu queria que você pensasse no teu relacionamento com Deus, como está o seu coração, como está o meu coração, como está a nossa vida e de que maneira, se o nosso coração ele está morto para nós e inteiramente disponível para viver para Cristo. Esse é o nosso alvo, esse é o coração de Jesus, um coração que viveu para o Pai. Nós o temos plenamente? Não, mas hoje o Senhor está aqui para conquistar um pouco mais do nosso coração para Ele. Deixa a cruz fazer morrer aquilo que precisa morrer. Porque, irmãos, se não morrer, você não vai provar o poder da ressurreição. Esse é um ponto. Quem não quer o poder da ressurreição? Quem não quer chegar aqui e dar uma celebrada, e dar uma pulada? Eu queria, e gosto, e às vezes já pulei no trenzinho, não na época do Gui, mas já participei dessas coisas, e é muito legal. Mas é possível fazer essa celebração a partir da morte na cruz. Porque o Senhor nos libertou de nós mesmos. Se você não for para a cruz hoje com aquilo que precisa morrer, você está carregando um fardo. Se você está aqui hoje, nesse domingo da ressurreição, dizendo, Deus, eu estou carregando coisas que eu não consigo me desvencilhar por mim mesmo, você não vai conseguir. Isso é tarefa para a cruz de Cristo. Vá à cruz de Cristo e jogue os seus pecados lá. Mas eu não estou carregando um fardo meu, é pecado do outro, erraram comigo e feio. O erro teu e o erro do outro sobre você só tem um Redentor, o nome dele é Jesus Cristo. E o perdão desse pecado está lá na cruz dele. Que fardos você está carregando hoje? Que estão te deixando em exaustão, como Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus. E ele chega com um convite gracioso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E em mim vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. Que hoje há um caminho aberto para que a gente vá à cruz de Cristo. O caminho está aberto para que hoje a gente vá lá e lance fardos que tem que estar lá na cruz de Cristo. Leve seu casamento. Leve seu coração. Leve a sua família. Leve seus relacionamentos. Se você quer provar o poder da ressurreição na dinâmica das relações lá no seu trabalho, no próprio trabalho, vá à cruz de Cristo Jesus e deixe a cruz de Cristo Jesus morrer aquilo que precisa morrer. Como aquele pastor, você tem o sonho, do sonho, você olha o lobo ferido e diz, não, ele tem que viver. Jesus Cristo hoje nos diz, não, isso precisa morrer. A minha oração, irmãos, é que hoje nesse culto, o Senhor mostre coisas que precisam morrer em mim. E coisas que a cruz de Cristo quer que morram em você. Mas não é a morte pela morte. É a morte disso na morte do Filho de Deus. E aí a gente vai poder provar o poder da ressurreição. Há um consolo, o texto diz isso, Cristo vive. E nele, mas aí eu vou jogar tudo isso, o meu erro, o erro dos outros, aí eu não vou poder mais cobrar ninguém? Não, não vai. Poxa, mas o outro errou comigo e Jesus vai perdoar? Sim. E essa pessoa está livre agora do meu coração? Sim. Seu coração está livre para amar quem te ofendeu, para perdoar o que te ofendeu. Não é isso que nós fizemos com o nosso Criador? Ele nos criou e, por um ato de vontade, a gente decididamente se desvinculou do nosso Criador. E Ele gratuitamente nos amou e nos perdoou. Esse é o coração de Deus. É exatamente aqui que o Evangelho abre a sua plenitude, irmãos. Você viver só por causa de Jesus e só para Jesus. A cruz não é o fim. Deus ressuscitou o crucificado. Por isso que nós fomos chamados, não porque nós somos poderosos, porque nós somos fracos. Deus escolheu quem não era. Mas o poder
O poder e a sabedoria de Deus estão reveladas aonde? No seu Filho Jesus. E Jesus é tudo o que você precisa. E é por isso que Paulo diz para aqueles irmãos, olha, vocês são dele. E o que Jesus Cristo, em Cristo Jesus, ele se tornou da parte de Deus para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. É isso que a ressurreição vem nos mostrar. Você vai trocar esse fardo que te pesa e vai receber Jesus. E Jesus, a palavra está dizendo que ele é a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção. Eu quero terminar lembrando do que significa essas 4 coisas para mim e para você. Cristo é a sabedoria. Olha só a troca. Antes era você com tudo isso. Agora você trocou na cruz, isso morreu e Jesus Cristo passou a viver em você. Isso é poder de Deus e sabedoria de Deus. Por quê? Ele é sabedoria, diz Paulo. Não é porque ele tem todo conhecimento, é porque ele é... Como que eu vivo agora? Ande nele, ele é o caminho. Isso que significa sabedoria. Ele é a vida. Mas até então eu ando em mim mesmo, pois quando Jesus Cristo... Isso é poder da ressurreição. Jesus te dá a liberdade de parar de andar em você. Ande nele. Jesus te dá a liberdade hoje de você não mais andar nos seus passos, mas andar em Jesus. Não é melhor? Jesus é melhor que você. Jesus nos dá a liberdade da gente sair da gente mesmo. Da gente poder não mais andar fora de Cristo, mas andar nele. E aí eu quero chamar a sua atenção se você é aquela pessoa que está cheia de informação sobre Jesus, mas não anda nele, continua andando em você. Eu sinto muito, você está se enganando. O convite de Jesus é, deixa você morrer. E Cristo precisa viver aí, porque Ele é a sabedoria. Sabedoria na Bíblia, irmãos, não é só o que você tem de informação e conhecimento. Sabedoria na Bíblia é como você vive. E Paulo está dizendo, Deus não veio aqui para te dar uma informação religiosa sobre um grande feitor. Deus veio aqui para fazer o Filho dele viver em você, de maneira que Ele vive e você ande nele. Jesus é sabedoria. Isso é ressurreição. Mas Jesus também é justiça. A nossa justiça, diz Paulo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que hoje Deus te ama não porque você é bonitinho e faz tudo certo. E Deus também não te odeia porque você é um pecador. Deus olha para a gente e diz, eu vejo meu filho em você. E é pelos méritos dele que eu te amo. Puxa, mas eu errei tantas vezes. Mas Jesus Cristo, o Filho dele, derramou seu sangue e você foi lavado nesse sangue. Portanto, hoje, Jesus é a tua justiça. Por isso que hoje a gente pode chegar diante de Deus e dizer, Senhor, a condenação que estava sobre mim foi tirada. Jesus ficou no lugar de juízo. E eu hoje estou livre para ser amado pelo Senhor por causa de Jesus. Hoje, dizer que Jesus é a nossa justiça significa que Deus te aceita. Que Deus nos recebe. Por quê? Porque o Filho dele está aí. Mas e se eu pecar de novo? Os meus pecados, passados, presentes e futuros, estão pagos pela graça de Deus na obra de Cristo lá na cruz. Mas eu pequei a 100ª vez na mesma coisa. E eu quero que o Senhor me livre de mim mesmo. Corra para a cruz. Acho que Deus nem tem mais paciência comigo. Tem. Não há coração quebrantado que o Senhor não despreze. Que o Senhor, a palavra de Deus diz isso no Salmo 51. Coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Jesus é a sua justiça. Se apoie nele só. Não queira fazer tudo certo por você, deixe que a santidade dele, essa é a terceira coisa que ele diz, Jesus é a nossa santificação. Não é para a gente se aperfeiçoar por nós mesmos, nem para fugir do mundo, mas é no poder do Espírito a gente viver essa habitação de Jesus. A gente está aqui, irmão, mensalmente falando sobre as disciplinas da vida cristã. Para quê? Para ter Jesus aqui.
Por quê? Porque Jesus é a nossa santificação. No domingo da ressurreição, Deus vem nos lembrar que a gente se santifica e busca o Senhor na palavra, na oração, no jejum, no culto público, nos meios de graça, numa vida de oração, porque Jesus é santo e Ele é a nossa santificação. Onde Cristo está, tem transformação real. E é por isso que a gente está aqui hoje, para buscar a presença de Deus, buscar Jesus, porque sem Ele a gente não consegue viver. E por fim, Paulo está dizendo que Jesus Cristo é a redenção completa. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Portanto, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Nesse domingo de Páscoa, a gente confessa com alegria que Jesus, ele é a nossa sabedoria. Eu não quero mais andar em mim, mas eu quero andar nele. Nesse domingo de Páscoa, a gente pode confessar que Jesus é a nossa justiça. Eu não tenho boas obras para pesar na balança. É a santidade do Filho dele que pesa, que foi creditada na minha conta. Nesse domingo de Páscoa, o Senhor nos dá a oportunidade de confessarmos que nele você foi transformado. Você não é alguém melhorado, mas é transformado segundo a imagem do Filho dele. Nesse domingo de Páscoa, o Senhor nos dá a oportunidade de dizer que nós temos redenção completa. A morte foi vencida. Jesus vive. O que foi morto na cruz vive. E porque ele vive, nós também vivemos. Então a chamada de Deus para mim e para você hoje: levar à cruz aquilo que a cruz precisa matar. Levar à cruz aquilo que precisa morrer. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus mostre isso para cada um de nós. Porque se não morrer, você não vai provar o poder da ressurreição. E talvez você diga: eu estou ainda na sexta-feira, sempre levando as coisas para a cruz. Meu irmão, o Espírito Santo agiu no túmulo de Jesus e deu vida. E esse Espírito foi enviado e habita em você. Hoje é o dia da gente provar essa troca maravilhosa. Ver coisas mortas na cruz e Jesus tomar o lugar dessas coisas. Ver coisas que nos separavam e viravam um fardo pesado demais e hoje a gente provar o poder da ressurreição. Jesus é sabedoria. Pare de andar em você mesmo. Jesus é justiça. Pare de se culpar. Jesus é santificação. Seja diligente nos meios de graça. Deixe Jesus transformar você. Jesus é redenção. Celebre a vida e tenha esperança. Um dia nós venceremos a morte. Eu termino desafiando a gente para que a gente possa hoje se reconciliar com Deus. A gente ir à cruz e deixar fardos lá. O Senhor nos chama hoje para que a gente vá à cruz e a gente realize essa troca de fardos. Senhor, eu vim depositar aqui fardos que eu não consigo carregar. Senhor, eu vim colocar diante do Senhor coisas que me escravizam, que me oprimem, mas que o Senhor quer me trazer um jugo suave e um fardo leve. Talvez hoje você precise tomar uma posição. Dizer: chega, Deus, de ter informações sobre Cristo, mas andar em mim. Eu quero dizer: Jesus é a sabedoria. Eu não ando mais em mim. Mas isso vai me fazer buscar mais o poder do Espírito. Claro, porque Ele é a sua santificação. Busque o Senhor. Mas se eu buscar Jesus, eu vou cada vez mais abrir mão de narrativas que me oprimiam. E isso não é uma bênção. Eu vou perdoar o que me ofendeu. Eu vou amar quem não me ama. Eu vou amar Deus sobre todas as coisas. Pois esse é o coração de Jesus. E é esse coração que o Senhor quer nos dar. Um coração que ama o Senhor sobre todas as coisas. Eu quero orar
e queria deixar esse tempo para que a gente pudesse se comprometer com o desafio que a palavra nos dá hoje. Ir à cruz e deixar que coisas que precisam morrer fiquem lá. Mas se lembrar que aquilo que morreu não vai mais voltar a viver. Não vai mais voltar a viver. A ressurreição não é a vida do que foi velho. É nova vida. E o que é novo? Jesus aí. Talvez você esteja aqui dizendo, não tenho mais esperança. Não tenho mais esperança no meu casamento. Não tenho mais esperança nas minhas relações. Não tenho mais esperança no ministério de Deus na minha vida. Não tenho mais. Há uma palavra de conforto para você. Deus não está dizendo que aquilo que é ruim vai voltar a viver. Ele está dizendo que aquilo que é ruim vai morrer. E Ele vai colocar o Filho dele como matriz de nova vida. De onde toda a vida vai fluir, não mais de você, nem do outro, nem de ninguém, mas do Filho de Deus, e Ele é santo. Põe Jesus aí como ponto de partida. Põe Jesus aí como ponto de partida. O Senhor nos chama para ir para a cruz. E deixar morrer aquilo que precisa morrer. Para que o Filho dele venha nascer. Oremos. Obrigado, Senhor, porque Jesus, Ele é a sabedoria. Ele é a nossa justiça, Senhor. É a santificação e a redenção completa. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos pregar o Cristo crucificado. Essa é a mensagem que nos alcançou. Senhor, nós queremos estar aqui diante de Jesus. O Cristo que morreu por nós naquela cruz. O Cristo que se fez pecado por nós naquele madeiro. Que verteu o seu sangue. Que levou sobre si o nosso castigo, as nossas dores, as nossas enfermidades. Enfermidades de pecado, Senhor. Aquele coração, Senhor, que era um coração voltado para si mesmo. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de que temos de saber que a cruz põe fim àquilo que a gente não consegue dar fim. A cruz mata aquilo que a gente não consegue, Senhor Deus, deixar que nos guie, nos governe. A cruz nos liberta. A cruz nos liberta, Senhor. Nesta manhã, Senhor Deus, de Páscoa, nós queremos, ó Deus, ir à cruz para colocar aquilo que nos oprime, nos aprisiona em nós mesmos. Cansados de um coração preso em si mesmo. Cansados de um coração aprisionado, ó Deus, em memórias, em histórias, em narrativas, em informações, em diagnósticos. O que nós queremos, Senhor Deus, é um coração livre que comece a viver a partir de Jesus e para Ele. Age, Senhor Deus, em nós. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, nos leve ao compromisso, Senhor Deus, com a cruz. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdão se às vezes a gente esquece que a mensagem que nos alcançou é uma mensagem de Cristo que vive e que morreu. Senhor, que nessa manhã a esperança da ressurreição, Senhor Deus, brote de corações que provaram, Senhor Deus, a libertação da morte. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção de nos reunirmos aqui e ouvir essa mensagem novamente. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, traga aquilo que precisa acontecer no nosso coração. Faça, Senhor, as aplicações da Tua palavra, Senhor Deus, para a nossa vida. E a gente possa, Senhor Deus, sair daqui regozijando na Tua presença. É no nome de Jesus, com o perdão de nossos pecados que oramos. Amém. Eu quero lembrar você. O que a cruz não alcançar, não vai ressuscitar. Para ressuscitar, precisa morrer. Jesus foi ao madeiro, mas Ele também ressuscitou. Ele nos incluiu nessas duas coisas. Deixa a morte de Jesus trazer morte para coisas que precisam morrer. E deixa o poder da ressurreição se manifestar naquilo que morreu. Na cruz de Cristo. Amém? Nós vamos cear. Essa ceia não é da Igreja Batista Fonte de Sicar. Essa ceia é do corpo de Cristo. Se você é membro do corpo de Cristo,
redimido pelo sacrifício de Cristo Jesus. Nós vamos cear na presença dele. Eu convido você a... Você vai receber o pão e o cálice, que representam a carne e o sangue de Jesus, carne que foi entregue na cruz, o sangue que foi derramado. E eu vou pedir para que você, com os elementos, espere para que todos participemos da ceia do Senhor juntos, na presença dele, como uma família, família de Deus. Enquanto isso, nós vamos cantar Jesus, o pão da vida. Essa música é antiga. Se você não conhece, você vai aprender. Se você conhece, você vai reviver. Sabendo ou não, preste atenção na letra. Mostra a beleza do sacrifício de Jesus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Vamos ficar em pé e cantar. Jesus, pão da vida, pão da vida.
recebe adoração. Recebe meu louvor. É isso que Jesus é para nós, tudo isso Ele é. E é por causa dele que nós podemos hoje nos apresentar diante do Pai, regenerados, porque nascemos de novo, nascemos do alto, o Espírito Santo nos regenerou. E hoje não temos a velha vida melhorada, mas temos uma nova vida, o Filho de Deus vivendo em nós. Que o Senhor receba a contrição dos nossos corações nesse momento de ceia. Nós ouvimos a palavra, oramos, e a palavra de Deus diz que o homem deve examinar-se a si mesmo e assim comer o pão e beber o cálice. Queria que você examinasse a sua vida, eu examinasse a minha, à luz do sacrifício de Jesus. E se necessário for, a gente confessar pecados. E a gente pode fazer isso sem medo e culpa, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Queria que a gente tivesse esse momento de silêncio, para que a gente pudesse se examinar e deixá-la na cruz, o fardo de pecado que Cristo já carregou. Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus de perdão. Obrigado porque o Senhor sabe os nossos pecados, ó Deus. E obrigado pelo privilégio que temos, Senhor Deus, de chegar diante de Ti e confessá-los. E pedir perdão ao Senhor, porque contra o Senhor nós pecamos. Ajuda-nos a recomeçar em Jesus. Que o Teu perdão, Senhor, alcance os nossos corações nesta manhã. E com esse perdão, o Senhor nos leve a perdoar o que nos ofendeu. Esse perdão derramado, o Senhor nos leve a perdoar o nosso irmão, o nosso próximo, a amar o nosso inimigo. Dá-nos este coração do Teu Filho, Senhor. Nós não o produzimos, o Senhor que derrama ele sobre nós, no poder do Teu Espírito. É com gratidão que nós nos dirigimos ao Senhor, sem medo e culpa, mas pelo novo e vivo caminho, para, Senhor, acharmos graça no momento oportuno e o perdão dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor é um Deus compassivo. Obrigado porque o Senhor é um Deus perdoador. Obrigado porque o Senhor é um Deus amoroso. Obrigado pela morte do Teu Filho naquela cruz e pela sua ressurreição. Obrigado porque estamos diante do Senhor, nesse momento de ceia, a Tua ceia. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui como família. Uma família de pecadores remidos. Uma família de pecadores que foram lavados no sangue do Cordeiro. Uma família, Senhor Deus, em que todos nós, criados pelo Senhor, caímos. Mas estamos aqui hoje porque a Tua graça nos colocou em pé. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção de participarmos dessa mesa. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia participaremos vendo o Senhor tal qual o Senhor é. Obrigado, Deus, pelo nosso perdão em Cristo. Amém. A palavra de Deus nos diz assim. Paulo, quando escreveu para a igreja de Corinto, ao relatar o que recebeu do Senhor, ele disse: Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Com gratidão, vamos participar do pão e do cálice do Senhor.
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós temos em nós o cântico da redenção, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos aqui de vestes limpas. Nós estamos aqui, Senhor Deus, em pureza. A pureza, a santidade do Teu Filho. Ele recebeu o nosso pecado e nos deu sua santidade, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não chamou os sábios segundo este mundo. O Senhor não chamou, ó Deus, os poderosos na carne, mas o Senhor chamou pecadores que foram convencidos pelo seu Espírito do pecado, da justiça de Deus revelado em Jesus e do juízo que foi sobre o Filho de Deus. Obrigado, Senhor, porque essa mensagem é o poder de Deus, é o Teu poder. Obrigado porque essa mensagem, Senhor Deus, nos liberta de nós mesmos. Nos livra dos desvios, Senhor. Nos livra de seguirmos outro evangelho. Que a gente fique na loucura da pregação, Senhor, porque é o poder de Deus. É na cruz, Senhor Deus, que nós nos livramos de nós mesmos e provamos a partir dela o poder da ressurreição. Que essa esperança inunde corações nesta manhã, Senhor. Ó Deus, de fato, pessoas saiam daqui, Senhor Deus, com troca de fardos. Ó Deus, que de fato hoje seja um dia de novos começos, Senhor, em Jesus. Que seja, Senhor Deus, de fato um dia, Senhor Deus, em que nós provamos novidade de vida no poder da ressurreição. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Nos humilhamos diante do Senhor. Obrigado porque não apenas o Senhor, mas o Senhor junto com a redenção nos deu uma família. Teu povo, Senhor. Somos tão diferentes, Deus, mas Jesus está em cada um de nós. Obrigado porque podemos ver na igreja, Senhor, a beleza de Cristo. Podemos viver em unidade em Jesus, Senhor. Ó Deus, obrigado porque Jesus derrubou o muro de separação, desfez a inimizade. E hoje, a uma só voz, em unidade da fé, nós podemos comparecer diante do Senhor, Teu povo, de todos os povos, raças, línguas e nações. Há um povo só, Senhor Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus, nós ansiamos o dia em que o Senhor vai voltar. Esse dia, Senhor Deus, parece tardar, Senhor Deus, mas hoje nós clamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Ó Deus, enquanto o Senhor não vem, faze-nos fiéis. Dá-nos um coração como o Teu. Faze-nos, Senhor Deus, parecidos contigo. Que a Tua graça, Senhor Deus, aperfeiçoe Teu Filho em nós. E nós possamos, Senhor Deus, comparecer diante do Senhor sempre, para acharmos graça no momento oportuno. Obrigado por essa manhã. Com gratidão no nome do Teu Filho Jesus. Amém.